O que acontecerá com a igreja após o fim dessa quarentena? Amados, aqui é o presbítero Fabiano e esse é mais um devocional Família é Tudo. Observemos o que nos diz o texto de Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E aí, o que você acha que vai acontecer com a igreja ao final dessa quarentena? A gente poderia levantar várias teses aqui. Você pode dizer que uns vão se afastar, outros vão se apostatar, outros vão abandonar, mas eu quero dizer que o Instituto Ideia Big Data fez uma pesquisa entre os dias 21 e 22 de abril, portanto, semana passada, ouvindo 1.667 pessoas acima de 18 anos. E a pergunta que eles fizeram foi: caso a quarentena fosse revogada hoje, quais locais você voltaria a frequentar? O Instituto Ideia Big Data perguntou para 1.667 pessoas: caso a quarentena fosse revogada hoje, quais locais você voltaria a frequentar ainda essa semana? E olha as respostas aqui dessa pesquisa. Cerca de 32% responderam que voltaria a frequentar a igreja. Cerca de 24% disse que iria para o salão de beleza. E apenas 7% disseram que visitariam casas noturnas. Ou seja, 1/3 das pessoas que responderam essa pergunta, portanto, 1 em cada 3 brasileiros questionados, disseram que voltaria a frequentar a igreja caso a quarentena fosse revogada. E o que isso representa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão sedentas, estão com fome, estão com sede, com desejo, com vontade, com querer no seu coração. Elas estão precisando de algo que vem da parte de Deus. As almas, as pessoas estão com sede de ouvir uma palavra, de ouvir um louvor, de adorar o Senhor, de conviver com os irmãos, de estar junto em união. Então isso quer dizer que quando essa quarentena acabar, 2 acontecimentos muito importantes vão se dar na igreja, da qual muito tempo nós não vemos acontecer. Em primeiro lugar, nós passaremos por um verdadeiro avivamento de poder no meio da igreja. E não precisa ser profeta para afirmar isso, porque todo e qualquer avivamento bíblico ele vem sempre precedido de uma fome, de um desejo, de um anseio pelas coisas de Deus. Então, se o povo está sedento, se o povo está com fome, com sede, com vontade, é muito provável que quando as portas da igreja voltarem a se abrir, nós venhamos a experimentar um verdadeiro avivamento de poder no nosso meio. E segunda coisa que vai acontecer com a igreja é que pessoas vão se render aos pés do Senhor. Pessoas vão se achegar à casa de Deus e entregar sua vida a Cristo voluntariamente. Por quê? A pesquisa vai dizer que 1 em cada 3 brasileiros respondem que vão à igreja caso a quarentena fosse revogada. Isso demonstra um interesse, uma vontade, mas o que nós vemos é que nós não temos esse número todo de cristãos no Brasil. Nós não temos 1 em cada 3 brasileiro declaradamente cristão. Então tem muita gente que não é cristã, mas que está demonstrando um interesse, uma vontade, um desejo. É natural, é normal que o ser humano, quando vendo-se acuado pelas situações ao seu redor, venham apelar para a fé, venham apelar para as coisas de Deus, venham ter interesse pelas coisas do céu. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que após essa quarentena, nós vamos experimentar um verdadeiro avivamento e vamos experimentar conversões na presença do Senhor. Então se cuide, se puder, fique em casa, se não puder, coloque a sua máscara, vai trabalhar, mas quem viver verá, nós experimentaremos um verdadeiro avivamento e pessoas se renderão aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe.